Gostaria de chamar aqui à frente as nossas irmãs para conduzir o primeiro momento. Lilian e Michele, por favor. Eu vou pedir para vocês ainda de pé, levantem assim a mão direita, vamos estender sobre elas e pedir a graça do Espírito Santo nessa manhã para que elas possam conduzir esse primeiro momento. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, pode sentar. Bom dia, irmãos. Que saudade de um congresso jovem presencial, hein? Ô, glória! Que saudade de passar frio no Botuquara, Michele. Disso não. Que delícia. Tem sim, viu? O povo tem saudade. Quem tem saudade de tomar banho geladinho? Tem saudade porque se tá aqui, é porque tem saudade, né? Quem tá aqui pela primeira vez nessa casa mãe aqui da Aliança de Misericórdia? Uau! Fica de pé, quem está pela primeira vez aqui nessa casa. Fica de pé. Os irmãos que estão ao redor aí, dá uma salva de palmas para eles. Pode sentar. Quem fez Thalita com esse ano, dá um grito. Melhor experiência da vida, né? Sejam muito bem-vindos à nossa casa mãe da Aliança de Misericórdia. Essa casa aqui é de vocês, tá bom? Essa casa é sua casa. Toma posse, tá bom? Eu me chamo Lilian, sou missionária da Aliança de Misericórdia, sou irmã celibatária. Olha os vocacionados. Ai, eu gosto tanto. Não sei, né? Depois eu vou deixar minha cruz com vocês que gritaram, para vocês rezar com ela, tá? Vai que, né? Vocação, aleluia. E eu sou missionária há 10 anos. Eu nunca imaginei que eu ia falar 10 anos na minha vida, você acredita? Graças a Deus. Esses dias eu fui pregar numa nova comunidade e eles estão há 4 meses com a comunidade de vida. Quando eu fui pregar, eu falei assim, eu sou missionária há 10 anos. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí depois o missionário veio falar, Lília, eu estou há 4 meses, será que eu chego lá? Eu falei para ele, quando eu entrei na casa de formação, eu pensava também, será que eu chego lá? E eu cheguei. Eu sou a Michele, bom dia. Eu tenho 22 anos, sou natural de Barbacena, Minas Gerais. Não sei se a minha família já está aqui. Barbacena está aí já? Cadê? Não, só meio gato pingado. Depois eu grito melhor. Sou vocacionada ao matrimônio. E eu sou celibatária. Vocacionada ao matrimônio. Casada com Jesus. A minha alma também é. Gente, muito bom dia. Eu sou vocacionada no matrimônio e sou missionária há 7 anos, né? Vim bem novinha pra cá. Fiz parte da Dom Bosco. Estou aqui até hoje. Aí, ó, os pequeninos. E é isso aí, gente. Hoje de manhã, a gente veio do carro, né? A gente mora no centro de São Paulo. A gente rezou o terço e veio meditando a palavra. E eu já agradeci muito a Deus, porque eu senti que foi muito propício para nós. Hoje a palavra, o evangelho é Mateus 9, do 14 ao 17. E tem uma parte do evangelho que fala assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. E eu agradeci muito a Jesus por essa palavra, porque eu falei, o Congresso Jovem é essa experiência de renovação, de algo novo, de algo assim, puro, sabe? Quando eu caminhava na minha cidade, em Barbacena, eu me lembro que o meu primeiro Congresso Jovem que eu vim, falou sobre a Revolução da Pureza, né? Foi lá em Tapetininga, se eu não me engano. Eu lembro que eu gostei muito do congresso. E todo mundo aí tem uma pulseirinha? Tá no braço a pulseirinha de vocês? Levanta aí, deixa eu ver.
Eu gostei tanto desse congresso que eu fiquei uma semana com a pulseira, para eu não esquecer do que eu vivi. Fica a dica, né? Se vocês quiserem lembrar, e chegou um tempo que eu não dá mais, né? Deixa eu lembrar de outra forma. Mas assim, eu gostei tanto daquele congresso que eu falei, isso daqui mudou minha vida. Aquele congresso para mim foi mesmo como um divisor de águas. É como se eu estivesse caminhando de uma forma e naquele momento eu falei, não dá mais, né? Eu lembro que lá, quando eu caminhava, ainda tinha algumas amizades mesmo dentro da comunidade que a gente ainda fazia umas coisinhas meio erradas lá dentro, assim. Foi como o meu TK Replay, assim, né? Foi como a minha segunda conversão. E eu lembro que eu voltei para casa e conversei com as minhas amigas. Olha, eu não quero mais viver isso que a gente está vivendo. Eu quero ser diferente. Mesmo que eu perca a amizade de vocês, eu não vou perder meu caminho com Jesus. E aí elas falaram para mim, Michele, eu ia falar a mesma coisa. E a gente continuou sendo amiga, né? Graças a Deus. E caminhando em direção a Jesus. Mas eu agradeci muito a Ele, porque realmente não dá para a gente chegar aqui e querer remendar tudo que a gente vai ouvir, querer remendar tudo que a gente vai viver com o que a gente está vivendo antes daqui, né? Com o homem velho. Quem faz a experiência do Thalita Cum é isso. Você fala, nossa, tudo que ficou, tudo que eu vivia precisa ficar para trás, né? Tudo não, a maioria das coisas, né? Que não era o caminho com Jesus. Então, se algum de vocês está aqui e ainda tem alguma coisinha no meio do caminho que está meio torta, tira isso. Porque o Congresso Jovem é isso, é a gente pegar um pano novo, costurar ele e que fique só ele. Que não tenha remendo velho para não dar ruim no final. E nesse Congresso Jovem a gente vai falar de um tema muito especial que eu acho que vocês não sabem. Qual é o tema desse congresso, gente? Nossa, mas foi muito fraco. O povo não tomou café ainda? Qual é o tema? Originalidade, isso mesmo. E aí eu comecei esses dias, assim que foi discernido o tema, tudo mais, eu comecei a rezar bastante em cima disso, né? Nós juntos, e eu comecei a pedir, Jesus, me dá o discernimento do que é originalidade, do que você quer falar, porque assim, no dicionário, eu e você vai olhar o que é originalidade, já era, não precisa de congresso, né, para falar somente o que é originalidade. E aí eu comecei, Jesus me inspirou uma coisa, até nem comentei com a Lilian, mas ele me falou sobre moda. Falei, nossa, quando a gente pensa em moda, né, a gente pensa, nossa, aquela pessoa é mó estilosa, né? Eu falei, o que seria o ser muito estiloso? Porque a moda, eu tenho essa calça, alguém pode ter comprado na mesma loja que eu e tem igual. A gente tem a camisa aqui do Congresso, publi. Hashtag. A gente tem a camisa do Congresso, eu tô com uma, você tem, daqui a pouco vai ter um monte de gente com a mesma camisa, que vai comprar tudo, né? E ainda assim, eu posso ser estilosa ou não. Ela pode ser estilosa ou não. O que define ser uma pessoa estilosa? Ela vai comprar uma roupa e a forma com que ela compõe aquele look. Aí você olha para a pessoa e fala, nossa, ela é estilosa, não é? Um cabelo mesmo aí, agora que está na moda dos cacheados, né? Você vê bonita. Nossa, cabelo cacheado é estiloso. Não é, gente? Pode ter alguns que são, coitado, né? Eu, quando entrei para a comunidade, eu não sabia, eu só passava chapinha antes. Aí eu tive que parar, né? Não sabia que tinha que passar creme. Então, quem me conheceu sabe que era horroroso. Se você acha inclusive, horroroso... eu tenho fotos. Põe no telão. Tô brincando. Lilian... Então, assim, eu aprendi a usar creme aqui, entendeu? Então, você vai aprendendo o jeitinho, né? Tô tentando até hoje. Eu falo que eu tô me recuperando da formação até hoje, né? Porque na formação, desculpa quem tá, mas a gente é meio atrapalhado, assim, né? A gente está se descobrindo, né, Ju? Não é verdade? Mas a Ju hoje já tá linda, tá maravilhosa já. E é assim, a gente vai se descobrindo, né? Então eu entendi que o ser estiloso não é você ter, nossa, aquela peça única e só você tem, só você se veste assim, mas não é. É a forma com que você compõe, porque a forma com que a gente compõe uma roupa é a forma com que nós somos, nós nos expressamos e por aí vai, né? Ok. E nisso, então, Jesus me falou sobre isso. A moda não diz sobre originalidade. A moda, em si, não diz sobre nossa autenticidade. Porque a moda, gente, é uma coisa que muda constantemente. E muitos de nós, se a gente deixar só ser levado, a gente vai acompanhando isso, vai. Então, nossa, então a calça assim, está na moda, eu tenho que ter uma. A outra está assim. Se a gente não sabe como vestir ela direitinho, você fica parecendo um palhaço, só com aquela roupa que está boa, né? Que está saindo no momento. E aí depois eu pensei, tá, mas então o que é originalidade? O que é algo original?
E aí Jesus me inspirou uma outra coisa. Por exemplo, quando a gente fala, o meu tênis da Nike é original. O que isso quer dizer? Que não tem nenhum igual? Sim ou não? Não, não é? Porque a gente tem aquele tênisinho branquinho, tem a marcazinha lá, eu posso ter um, a Lília pode ter um e o outro pode ter um. Mas o que quer dizer se aquele tênis é original ou não? Se ele veio da fábrica da Nike, não é verdade? Sim ou não? Sim. Então não quer dizer que o original não é simplesmente o que não tem cópia. Porque o tênis da Nike que eu tenho, que a Lilian tem, pode ser original. O All-Star que a Lilian tem pode ser original ou não. Mas você pode olhar para o dela e falar, nossa, a Lilian tem um All-Star. Aí você vai lá olhar na língua do tênis dela, não é, é Star, sei lá o quê. Oxto. Sei lá, tem um monte aí, né? Que são as cópias. Mas se você olha, aparentemente, parece ser igual. Mas a essência daquele produto não é original. Não é de fábrica. Então, o que é o original? Não é o que simplesmente não tem uma cópia, mas é o que vem da raiz, o que vem de fábrica. Então, nós, para sermos originais, precisamos voltar à nossa essência. Precisamos voltar de onde nós viemos. E isso quer dizer, isso diferencia o que é o original. E aí, ainda nessa onda aí de sapato, roupa e tudo mais, né? Ontem eu e a Lília conversamos e a gente pensou, tem um desfile de moda e geralmente esses mais importantes tem uma peça só daquele vestido no mundo. Só uma peça. Por quê? E aí o bicho é caro, né? R$1 milhão, um vestidinho. Né? E depois você pode ir copiando realmente, mas quando sai aquela linha, sai um desse. Sai um daquele e um daquele. Por quê? Não tem cópia. Ele é mais valoroso quando tem um só. E quem é esse vestido que não tem cópia nenhuma? Quem? Quem? Deus. Mas é você também, por quê? Porque não tem ninguém igual a você. Sim ou não, Lília? Sim, valoroso. Quem falou eu? Cadê? Cadê o eu? Você é valoroso, cara. Valioso, valioso. Não tem ninguém como você, isso é verdade. E aí, beleza. Então, nós estamos numa grande fábrica aqui. Estamos voltando ao nosso fabricante. Por quê? No meio do caminho de sermos originais, acontecem coisas em nós. Acontecem coisas na nossa vida e na nossa história, sim ou não? Pelo caminho você vai encontrando pessoas, sim ou não? Nós vamos tendo influência, sim ou não? Eu não sei qual é a maior influência hoje para você. Eu queria que fosse Jesus, mas eu não sei. Vou fazer um teste aqui, Mi, pode? Beleza. Vamos lá. Aonde fica aquela palavra que diz assim, ninguém pegando no celular, hein? Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Vai saber quem tem a palavra de vida, quer ver? Gálatas 2:20. Todo mundo sabia? Sejam sinceros. Sim ou não? Agora deixa eu ver. Desenrola, bate. É, né? Ninguém fala. Desenrola, bate. Olha, todo vem mundo da Bíblia, sabe. Lilian. Até os missionários sabem. Não é? Você não sabe? Nossa, uau. Que mundo vocês vivem, tô brincando. Tá entendendo? Eu não sei o seu maior influenciador hoje. Só que você não sabe onde está essa palavra. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Agora grava na sua cabeça. Só que o desenrola, bate e joga de ladinho. Até no fundo fizeram aqui, ó. Ninguém nunca me viu dançando. Gente, vocês vão ver nesse congresso eu dançando. Ai, Jesus amado. Ai, Jesus Se amado. prepara. Se prepara. Uma coisa muito forte. Gente, e aí acontecem essas coisas conosco no meio do caminho e a Michele falou, só é original se veio do fabricante. Então, se você quiser um Nike aqui em São Paulo, você consegue por 60 conto. Lá onde? Vai no Brás. Vai na 25 que você acha fácil. Mas assim, você vai botar no pé, vai meter mó marra e lá dentro você vai pensar assim, estou enganando todo mundo.
Não é nada original. Então, como nós podemos voltar a ser originais? Voltando para a fábrica. Por exemplo, quebrou o seu iPhone. Misericórdia, Jesus amado. Você acabou de comprar o 13 e ele quebrou a tela. Ai, já está dando dor em alguns aí. E aí você vai lá na Samsung para trocar a tela, certo? Você vai lá no Brás trocar a tela do seu celular. Você vai voltar com uma TV, aquelas grandonas de tubo no lugar, né? Aonde você vai? Não escutei. Aonde? Não entendi mesmo, juro. Na Apple. Vai aonde? No fabricante, na autorizada. Não seja burro de ir em outro lugar. Vou dar um exemplo. A gente foi comprar, sabe aqueles adaptadores de iPhone que tem o P2? Para entrar fone? Nós fomos comprar um dia na comunidade, Michele. Vimos na internet 30 conto um, compramos. Felizão, né? Foi testar no celular? Não funcionou. Era para usar com o microfone. Aí uma missionária falou assim, vou comprar outro, que esse aqui porcaria velha. Comprou outro de 30. Foi testar? Não funcionou. Não contente, vou comprar mais um. E é o último. Testou? O que vocês acham? Não funcionou. R$90. Foi na autorizada da Apple, fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou comprar um original. Que droga, né? Não funcionou. Foi ver o preço? R$90. Uma salva de palmas para vocês. Como vocês são inteligentes. R$90 o original. Ele funciona? Até hoje. 6 anos que a gente tem o negocinho. Inclusive usamos ontem. Pra vocês terem ideia. Então, precisa ir na autorizada. E quem é a autorizada da sua vida? O desenrola, bate e joga de ladinho? Não, porque esse daí vai passar, vai vir para outra. Essa moda passa. Agora, quem não passa? O seu fabricante. Então, este lugar aqui é uma grande fábrica. Ei, e você vai sair daqui consertadinho. A telinha que você quebrou de você mesmo, Deus vai consertar. Agora, se você quiser. Se você quiser. Olha aqui para sua mão. Dá uma olhadinha nos seus dedinhos. Olha agora a sua digital. Tenta dar uma olhadinha na digital aí. Tá olhando a sua digital? Tem alguma digital igual a sua? Certeza? Absoluta? Tá bom. E aí eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Tem um cajado que precisa de uma digital. Que não é a minha. Esse aqui está comigo. Esse aqui é meu. Digital minha. E vocês sabem que os bispos, quando o cajado está assim, virado para eles, é que eles não estão na diocese deles ou na arquidiocese deles. E quando é assim, eles estão com o povo que é deles. Então eu vou virar para frente, tá? Tomo posse. E tem cajado que não vai caber com outra digital. O meu cajado não adianta dar para a Bianca. Não adianta, não vai bater a digital. Sabe o seu celular que você coloca digital e ninguém entra? Por que será que você coloca? Tô brincando. Espero que por nada. Sabe quando o namorado vai pegar o celular e tenta botar a digital dele e não rola? É tipo o cajado, sabe? Se você passar por aqui, por essa vida, e fizer assim com o seu cajado, ó. Ninguém vai pegar. Vai ficar ali. Por quê? Você é único. E o que você vai fazer nessa vida é único. Ninguém vai fazer como você. Ninguém. Você pode estar vestindo a mesma roupa que eu. Você vai ser único. Você tem um cajado. Eu tenho um cajado. Canta assim comigo, ó. Eu tenho um cajado. Eu tenho um legado. Eu tenho um sentido. Tenho um motivo de viver. E esse motivo é você, Jesus. Eu não nasci. Eu não nasci para ser mais um. Para ser mais um, eu tenho
Eu tenho um cajado, eu tenho um legado, eu tenho um sentido, tenho um motivo. Gente, motivo de viver. E esse motivo é você, fabricante. É Ele, é Ele. 7 bilhões de pessoas no mundo e ninguém nasceu para ser mais um, né? Ninguém nasceu para ser só mais uma pessoa que não faz diferença nenhuma nessa vida. Quando eu penso em cajado, quando eu penso em legado, eu penso muito em nós, né? Nós vamos falar disso um pouquinho aqui também, mas como eu admiro a escolha dos nossos padres, né? Eles saíram de uma outra comunidade, porque, não sei, os novos, né, se conhecem, os nossos padres eram de uma outra comunidade e eles viveram de uma experiência que eles iriam dar comida para um irmão, né, e não permitiram daquele irmão entrar em casa. E o padre Henrique especialmente ficou muito assim impactado, porque ele sentia que ele saiu da casa dele para fazer isso. Então, aí que começou todo o discernimento para iniciar a aliança de misericórdia. O padre tinha no coração dele certo qual era a vontade de Deus para a vida dele. E ele, sabendo qual é a vontade de Deus para a vida dele, ele não ia parar de caminhar. Ele não ia parar de fazer nada até encontrar aquele, até encontrar Jesus. E ele precisava encontrar o meio certo para chegar até ele. Então, nós nascemos. E esse é o nosso legado. O nosso legado é fazer o que Deus nos criou para fazer. É ser o que Ele sonhou que nós sejamos. Ser original, gente, não é ser o que a gente quer, não. Ser original é ser o que Ele quer de nós. E quantas vezes nós já falamos disso? Parece até meio clichê, mas quantas vezes a gente fica querendo ser só mais uma cópia, né? Quantas vezes a gente quer ser mais um? E quando eu penso nisso tudo, eu lembro muito da palavra de Josué. Moisés foi convidado a carregar um povo, a ser um líder, até chegar a uma terra prometida. E Josué era jovem, aqui os jovens. Josué era jovem e foi ele quem chegou até lá. No meio do caminho, Deus falou para ele: olha, eu te dou a mesma unção, eu te dou o mesmo cajado que eu dei para ele, para que você possa chegar até o fim. Então esse cajado aqui que está na nossa mão, esse cajado que os nossos fundadores passaram, são nossos, né, Lilian? Um dia a gente estava se reunindo, né, com um acorde. E segredo agora, mas vou contar para vocês, bem me conheçam. Eu estava falando, né, meu Deus, a Lilian, né, hoje eu sou missionária no mundo e a Lilian é missionária interna, eu fico até emocionada, então não reparem. E a gente estava rezando junto em um retiro, e aí eu já estava assim pensando, meu Deus, no dia que a Lilian for embora, eu vou arrumar um jeito, vou também, tipo, não da comunidade, né, mas do acorde, tipo... É demais pra mim, é um fardo muito pesado. Vocês acham que é só vir cantar, mas... vocês não vêem nosso grupo do WhatsApp, né? Então assim, eu pensei, meu Deus, quando ela for, como que vai ser? Eu e aqueles meninos tudo, né? Bianca já não tá mais, o que vai ser, né? E eu comecei a pensar, eu tenho que dar um jeito, planejar alguma coisa. Se a Lilian for destinada para longe, nossa, gente, infelizmente, hoje no meu plano de vida não cabe mais, tal, né? Comecei a planejar isso. E aí, quando a gente estava rezando, né? Jesus me falou, Michele, não tem a ver com cantar. Não tem a ver com você ser uma banda. Mas tem a ver com o cajado que eu tô te dando. Tem a ver com o legado que eu te dou. Tem a ver com a potência que você pode ser para o mundo. Por isso que essa música canta, olha, pode tudo acabar, pode tudo passar, mas a única coisa que eu não posso fazer é desistir da presença de Jesus. Eu não posso ser outra coisa senão que Ele me criou. Gente, a originalidade vem da origem. O que é a nossa origem? A gente volta lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Ele nos criou. E eles falaram, nossa, isso daqui é muito bom. Essa criação que eu fiz é muito boa. E um dia eu estava olhando no Instagram e eu li assim, eu partilhei isso muito com os meninos esse tempo. Um dia eu li assim, e se você não pudesse mais falar de Jesus? A sua vida falaria dele?
Porque o tênis da Nike, para ser original, tem que vir da fábrica, tem que imitar aquele produtinho. Então nós, para sermos originais, precisamos também imitá-lo. E aí eu comecei a pensar, será que se hoje eu não puder mais cantar? Será que se hoje eu não puder mais falar dele, vocês me veriam em Jesus? E aí que saiu essa canção, Eu Sei, Podem Até Tentar Me Calar. Eu sei, podem até tentar me calar, e toda canção pode acabar. Canta comigo. Mas da sua presença não posso sair, pra que minha vida só fale de ti, e muitos possam te conhecer através de mim. Eu fico até emocionada porque os jovenzinhos que estão aqui não desistam de dar a vida para Jesus. Vale a pena. Que bom que a gente foi encontrado através de um Talitha Kum, através de um encontro. E hoje, a Lilian sabe, eu não me canso de ir pro Talitha Kum. É o que eu mais amo, porque eu amo vivenciar. Nossa, mais jovens estão sendo resgatados, assim como um dia eu fui. Eu vejo ali, tem umas meninas de salto, que eu estava no Talitha Kum delas, ano passado na missão para cá. Fui em alguns Talitha Kums, e eu falo, meu Deus, que alegria. Que alegria ver mais alguém caminhando. Que alegria ver mais alguém sendo mudado, como um dia eu fui. Esse é o nosso legado. O nosso legado é levar a palavra de Deus aonde Ele quer. O nosso legado é não parar, não desistir, cada um com o seu dom. Que beleza! No Talitha Kum tem quem lava o banheiro, tem quem prega, tem quem canta, tem quem faz lembrancinha. Cada um no seu lugar, cada um fazendo conforme o dom que Deus deu. E que alegria, né, Lilian? A gente compartilhar disso. Que alegria a gente viver nesse mesmo sentido. Vamos cantar mais uma vez. Eu sei, podem até tentar me calar. Põe a mão aí no seu peito, fecha o seu olho um segundo e canta isso com força agora. Para que nada te pare, para que nem o pecado te pare. O Senhor falou na palavra, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode, então nem o medo de assumir uma responsabilidade pode me parar de anunciar, de ser jovem, de cantar, de fazer o que Deus me chamou. Por isso eu canto, Senhor, nada pode me parar, porque eu vou permanecer na sua presença. Eu carrego, Senhor, esse cajado. Eu sei, podem até tentar me calar, e toda canção pode acabar, mas da sua presença não posso sair, pra que minha vida só fale de ti, e muitos possam te conhecer através de mim. Canta isso. Eu sei, podem até tentar me calar, e toda canção pode acabar, mas da sua presença não posso sair, pra que minha vida só fale de ti, e muitos possam te conhecer através de mim. E aí, toma posse disso? Em nome de Jesus. E olha só, o cajado, como a Michele falou, Moisés passou o cajado para Josué. Uai, Lilian, você não falou que o cajado tem a digital e ninguém pode colocar a outra digital? Moisés morreu. Aí passou o cajado. Ou seja, você quer passar o cajado? Quero desistir, sabe mim? Então vou te dizer, Michele, sabe quando você vai passar o seu cajado? Quando você morrer. Quando você morrer. Aí fica um legado para alguém tomar posse. E o que aconteceu na nossa história da Aliança de Misericórdia? Só porque ela falou que ela queria sair fora, vou deixar ela com o cajado segurando agora, porque eu preciso segurar o celular. E o que acontece então? O que nós vamos falar nesse congresso? A gente quer voltar para as origens. Então, olha aqui, cadê? Tem a carinha dos nossos fundadores, tão lindo aqui, meu Deus. Dá uma olhada aqui e ali.
Padre João Henrique, Padre Antonello e Maria Paula. Nós queremos honrar essas pessoas nesse congresso. Porque você foi alcançado no Talitha Kum, sabe por quê? Porque 3 pessoas saíram da Itália e, como o Padre João Henrique diz, eu larguei as melhores praias do mundo pelas ruas mais sujas. Sabe por que você está aqui e foi alcançado? Porque esses padres saíram lá da cidade deles, na Itália, saíram do comodismo deles, pegaram a digital, olharam e falaram: pum, deu certo, esse é meu. E vieram aqui para te encontrar. Talvez no seu TK não estava lá o Padre João Henrique, mas estava alguém que foi alcançado pelo sim e alcançou você. Ei, hoje você tem vida. Hoje você fez o TK, hoje você está conhecendo aqui, ou hoje você está há 10 anos já na Aliança de Misericórdia, porque 3 pessoas deram um sim. Olha ao seu redor quantos jovens. Olha ao seu redor e olha para a Aliança de Misericórdia, o tamanho da nossa comunidade. Eles mesmos dizem, cresceu e a gente nem viu crescer. Por quê? Pessoas que tomam posse do seu lugar mudam tudo. Mudam tudo. Até a Maria da comunicação, né Maria? 11 anos, 12, a vida inteira, né? Foi alcançada por esse carisma, trabalha com a gente há 10, 12 anos. E nós vamos voltar. Os nossos fundadores foram influenciados por pessoas. E nós queremos ver a nossa história. Eles eram da Vila Régia. Lá na Vila Régia, eles aprenderam o amor à palavra de Deus. Lá eles conheceram também o carisma dos focolares. Eles começaram a ter amor por Jesus no meio. O carisma da unidade, de Jesus abandonado. Chiara Lubick, tão conhecida dos focolares, fundadora. Depois os padres foram dos Xaverianos. E os Xaverianos foi o padre Luigi que fundou. Tô aqui só, padre não, o fundador Monsenhor Guido. Ele fundou os Xaverianos por quê? Xaverianos vem do nome de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier não estava vivo não, viu gente? São Francisco Xavier queria chegar na China. Chegou? Não. Guido ouviu a história de São Francisco Xavier e falou: o quê? Eu vou chegar por ele. Ó, pega o cajado, pega comigo a história, tá bom? E os nossos padres passaram pelos Xaverianos. Lá nos Xaverianos, eles aprenderam a evangelização dos não cristãos. Se apaixonaram por você, tá bom? Seu sem vergonha. Foi lá que os padres se apaixonaram por você. Ah, deixa eu ver aquele ali na balada. Deixa eu pegar aquele ali no funk. Deixa eu pegar aquele drogado. Deixa eu pegar aquele bêbado. Deixa eu amar ele. Começou a se transformar o nome de filho. Você sabe que para os fundadores você chama filho? Você não se chama drogado, safado, bêbado. Filho. Depois, se a gente vê a história, o Beato Guido, que fundou os Xaverianos, então foi influenciado, eu falei o nome do santo, por São Francisco Xavier, que então tentava chegar na China. São Francisco Xavier é da Companhia de Jesus, que juntamente com Santo Inácio de Loyola, fundou a Companhia de Jesus. Na Companhia de Jesus, São Francisco Xavier era conhecido pela atração, pela acolhida, pela alegria, pela animação. Vê se tem isso no carisma, não sei. Vocês acham que tem? Não sei, vamos ver, né? E aí então, ele influenciado por Santo Inácio, volta comigo para a origem. Santo Inácio de Loyola, então, que fundador da Companhia de Jesus, realizava os exercícios espirituais. Era um cavaleiro que fica doente. E ele ficando doente de cama, ele foi obrigado a começar a ler livros. E sabe que livro que ele lê que encanta a vida dele? De São Francisco de Assis. Ele olha aquele homem e ele é apaixonado, ele é tomado por São Francisco. E aí então ele começa meditações e evangelizações, as contemplações que nós conhecemos. Será que isso tem na aliança? Tô pensando aqui. E Santo Inácio, que é influenciado por São Francisco de Assis, a gente chega na história desse homem agora. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis também vai para a guerra, cavaleiro. Também é preso. Também fica doente, tem um acidente. E ele começa a ler vários livros. E sabe o que apaixona ele?
o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe por quem São Francisco de Assis foi influenciado? Gente, eu peguei a história e fui. Quem influenciou quem? Quem influenciou quem? Quem influenciou quem? Cheguei em São Francisco, não tem um pai espiritual. Não tem como eu te falar, foi santo, foi... não. Sabe quem foi que influenciou ele? Jesus Cristo. Jesus. Então, se você volta para a origem do nosso carisma, nós temos Jesus Cristo, São Francisco de Assis, que imita Cristo, Santo Inácio de Loyola, que fica apaixonado por São Francisco de Assis e começa então a ir atrás das pessoas, a rezar, a evangelizar, a meditação e contemplação. Nós temos São Francisco Xavier, que ficou doido pela evangelização e queria evangelizar todos os não cristãos, queria chegar na China, não chegou. Beato Guido, que funda os Xaverianos, ele vai então e manda muitos missionários para longe, para a China, para vários lugares. Padre João Henrique, Padre Antonello entra nos Xaverianos. Ei! Ai, que estrago no mundo! Que estrago no mundo! Dos Xaverianos, então, eles vão para Vila Régia. Lá eles conhecem focolares. Lá eles conhecem a unidade. Padre João Henrique e Antonello celebraram para Santa Madre Teresa de Calcutá. Padre João Henrique e Padre Antonello estiveram no palco da canonização de Santa Faustina. Não tinha como eles co-celebrarem. Sabe o que o Padre Henrique fez? Pegou a estolinha debaixo do braço e foi passando pelos guardas lá de Roma. Com licença, com licença. Sou um padre italiano, com licença, com licença, com licença. E ele conta para nós essa história, ele foi se enfiando. Quando ele viu, gente, já estava lá, co-celebrando. E foi o sinal que ele pediu. É loucura da minha cabeça fundar a aliança de misericórdia? É loucura, Deus, 6 anos. É loucura? É o demônio? Sou eu mesmo? É Deus? Me dá um sinal. Eu quero co-celebrar na missa de beatificação de Santa Faustina. Não é pouco não o sinal dele, não é igual nós não. Ai, se passar uma moto e buzinar, yes. Né? Se passar o Fusca Azul. Não, eu quero co-celebrar lá, do lado do Papa. Não é pouca coisa não. E o que acontece? Deus fala, sim, é minha vontade. Aliança de misericórdia, quero. Vem co-celebrar, vem. Porque o milênio de 99 então para 2000, consagrado à misericórdia. Em 2000 ele participa da missa de beatificação de Santa Faustina. Por que eu estou falando tudo isso? Gente, na nossa história de vida, ei, você faz parte disso. Tiveram santos que seguraram o cajado e foram passando para o outro. Foram passando para o outro. Até chegar nesses 3 aqui, ó. Coisa linda, meu Deus. Cadê, meu Deus? Aqui. Esses 3 que largaram as melhores praias por causa de você, viu? Por causa de você. E eu quero honrar a vida dos nossos fundadores. E eu quero que você honre com a sua vida esse carisma. Ei, chegou a hora da gente honrar isso aqui. Chegou a hora de bater no peito e falar assim: pronto, eu vou. Chega, parou, já deu. Tem gente que está na aliança, graças a Deus, há 12 anos. Olha, lutando muito. Quem está 12 anos na aliança? Deixa eu ver. 10 anos. Quem? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, vocês estão animados ainda, né? Você viu que o 12 nem gritou? Nem o 10? Só um gritou. Eu tô! Au! Ei, irmãos, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. E olha, chegou a hora. E é agora. Chegou a hora. Não dá mais pra gente protelar. Quem é miserável aqui, levanta a mão e fala: eu. Então isso daqui é pra você. Esses dias a gente estava na missa. E aí o padre estava contando de uma história de Santa Margarida Maria Alacoque,
que ela tem a revelação do coração de Jesus. E o padre que a acompanhava no início não estava acreditando muito, então ele falou um dia para ela: olha, a próxima vez que você tiver essa revelação, pergunta então para Jesus, pergunta para o coração dele o que eu confessei no mês passado na França. E aí, na próxima aparição, apareceu, né, o coração de Jesus. E ela foi e perguntou para Jesus isso. Olha, o padre pediu, né, para ele acreditar que você fale o que ele confessou no mês passado, há um mês atrás, lá na França. E aí Jesus falou para ela: eu não me lembro. E na hora que o padre contou isso na missa que eu estava, eu fiquei tocada. Porque a gente até brincou, né? Jesus tem perca de memória também, né? Igual um monte de gente tem, mas não é. Igual eu. É, né? Demais. Não, Jesus é misericórdia. E nós nascemos desse coração. E aí esses dias a gente estava em um Thalita Cum em Barretos e um menino chegou e ele começou a me perguntar depois na hora do almoço: mas tá, vocês estão aqui no encontro e o que mais vocês fazem, né? E eu comecei a falar, né? O que vocês são? Ele perguntou. Comecei a falar das coisas que a gente fazia. Olha, a gente evangeliza os pobres, a gente evangeliza os jovens, a gente vai nos hospitais e tudo mais. E de repente, no meio da conversa, me veio uma luz. Nossa, mas nós não somos somente o que nós fazemos. Mas eu falei para ele assim: olha, a nossa maior experiência é a misericórdia. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia a misericórdia me alcançou. Se vocês estão aqui hoje, é porque um dia a misericórdia alcançou vocês. E essa misericórdia brota daqui, ó. Brota do coração de Jesus. E esse coração é isso, ele só emana misericórdia, e nós estamos dentro dele. Hoje é o dia de falar assim: olha, Jesus, eu me coloco mais uma vez no seu coração do jeito que eu estou. No meu sofrimento, às vezes na minha vontade de desistir, nas minhas doenças, nas minhas dificuldades, na minha inconstância. Mas é desse coração que brotam os raios. A gente vê isso no nosso carisma. É desse coração que eu sei quem eu sou. Um miserável que é amado, que é alcançado. E depois eu sou convidada a fazer outras coisas. Do que eu sou parte a minha missão. E cada um de nós está aqui para voltar para esse coração. Para falar: ok, beleza, então eu quero colocar a mão aqui também. Eu quero colocar a mão aqui também e levar isso para mais pessoas. Eu quero viver essa experiência que vocês estão falando. Eu quero ser encontrado pela misericórdia de novo. E eu quero nesse momento então convidar aqui a Dani, que também foi encontrada por essa misericórdia. Vem colocar a mão no cajado, Dani. Vem colocar a mão e fala para esse mundo o que aconteceu com você. O que te tocou. O que te transformou. Agora a Dani sobe aqui. Mas vai ouvindo e pensando também no que você viveu, assim que ela for contando também. Bom dia. Eu sou a Dani, eu participo do grupo lá de Itu. E eu cresci, né, numa família católica. Sempre participei. Para mim era comum, né, estar na igreja, não era sacrifício nenhum. Fiz catequese, era coroinha, participava da liturgia, fazia teatro, ia na renovação carismática. Mas eu nunca tinha vivido uma experiência de fato assim com Jesus, né, uma experiência profunda. E aí quando eu estava com uns 12 anos, a minha mãe, o meu irmão e a minha cunhada fizeram Thalita Cum. E eles chegaram em casa assim transformados, né? Transformados. A minha mãe já sempre foi intercessora, né? E o meu irmão, ele tinha uma vida totalmente desregrada com a minha cunhada, né? E todos eles chegaram assim contagiante. E aí quando foi em novembro desse ano, a minha irmã também fez Thalita Cum, né? E a gente decidiu ir todo mundo junto para o reencontro do Thalita Cum da minha irmã. E eu estava com 12 anos. E aí quando eu cheguei lá, né, no reencontro, eu vi o pessoal dançando, né? Aí eu olhei assim para a cara da minha mãe e eu falei: nossa, eu quero dançar. Eu quero dançar igual esse pessoal, assim, né? Com essa alegria. E já fui atrás da calça tactel. Então, antes de fazer Thalita Cum, antes de qualquer coisa, eu estava na dança, né? Então, eu comecei a participar do ministério, recebi muita ajuda, me ensinaram muitas coisas, né? E aí eu fiz o meu Thalita Cum com 13 anos, né? E eu já estava participando, né?
Com 12 anos, eu vim para o Botucara pela primeira vez. Foi numa festa das tendas, na virada do ano, na CJ. E eu fiquei 4 dias aqui. A festa das tendas foram 4 dias. Ia começar Dom Bosco no outro ano, né? Em 2010. E foi muito legal viver tudo aquilo, né? Eu me apaixonei por esse lugar, né? E eu falava, nossa, eu vou morar aqui. Com 12 anos, falando para minha irmã. Eu vou morar aqui, né? E falava assim. E aí eu comecei o caminho no grupo de aliança, né? Com 13 anos eu fiz o meu Talitha Kum. E naquele momento, né, de decisão, eu falei, nossa, minha vida é toda tua, Deus. Eu não tenho que fazer 13 anos. Falei, é toda tua. E continuei participando. E assim, era aquela sede que não passava. Aí, com 14 anos, eu comecei um caminho para entrar para Dom Bosco, né? Foram 1 ano de discernimento, né? E eu entrei para Dom Bosco com 15 anos, né? Eu participei da Dom Bosco 2012 e 2013. E foi, assim, uma experiência incrível, né? Até hoje, assim, a gente é muito unido, né? E é muito legal, né? Ver o caminho de cada um e tudo mais. A experiência fraterna. E foi dentro da Dom Bosco mesmo que eu comecei a sentir curiosidade, né? Nós íamos para a escola e eu ficava me perguntando, né? E eu não vou viver isso que elas estão vivendo, né? Então, na minha direção espiritual, eu já comecei a colocar, né? Para o João Fernando, eu falava assim, João, cara, eu saí da minha casa para dormir na rua. Eu saí da minha casa porque um dia eu quero estar em outro país. Eu não saí para ficar estudando para Prigoli, para ficar tirando nota boa para a escola. Não quero fazer isso. Eu ficava batendo de frente com a formação que eu tinha, que eu não queria. Eu queria ser igual os missionários da formação, né? Então, foi 2 anos ali, né, batendo de frente com o João. E aí, depois, com o tempo, né, no 2º ano de Dom Bosco, eu comecei a sentir outras curiosidades, né? E eu comecei a me questionar, nossa, eu estou muito nova, né? Eu não vivi, eu quero fazer uma faculdade, né? Eu quero namorar, eu quero me arrumar. E começou a vir muito questionamento. E toda vez que eu colocava que eu queria ir embora, Deus vinha e falava, não, você vai ficar. E eu falava, não, mas eu quero ir embora. E Deus vinha, não, você vai ficar. E aí um dia, gente, eu simplesmente peguei as minhas coisas e fui embora. Eu não falei com ninguém. Eu falei, Jesus, se eu não for assim, eu não vou. E eu não quero mais ficar. Então eu fugi do Botucara. Peguei tudo, ninguém viu, fui embora de manhã. E no meio do caminho, quando eu contei para minha mãe que eu tinha fugido, gente, a minha mãe, meu Deus do céu, ela só faltou dar na minha cara dentro do carro. Ela ficou muito brava. No mesmo dia ela voltou, eu fiquei lá em casa, ela veio pedir perdão, porque meus documentos ficaram tudo aqui, né? Então veio a minha família, tudo, conversou com todo mundo. E 1 mês depois eu já estava aqui chorando no Transfiguração, pedindo perdão para todo mundo pelo jeito que eu fui embora, né? E assim, nesse mesmo ano, eu também participei do TK Missão, continuei no grupo de aliança por mais 1 ano. E aí, chegou um momento, né, que eu comecei a ser influenciada, né? Então, eu comecei a ter outros círculos de amigos, né? E eu queria viver aquilo. É curiosidade, né? Eu queria saber como que era, né? Eu falei, eu quero experimentar, assim, dos 2 lados, né? E aí a minha mãe começou a falar, minha mãe e meu irmão, né? Daniela, eu não tô vendo mais você rezando, né? Daniela, eu tô vendo que você não tá fazendo isso e aquilo. Comecei em algumas festas, né? E aí eles me falavam, que adianta você ficar ali na escola, evangelizando, chamando pro Talitha Kum, e depois te verem nessas festas, né? Você precisa decidir o lado que você quer ficar. E aí, depois de muitas discussões dentro de casa, né? Eu cheguei na minha mãe e eu falei, eu decido, eu quero ficar agora do outro lado, né? Eu fui embora de casa com 17 anos. E eu fui morar com meu pai, uma pessoa que eu não morava desde os 3 anos de idade, porque eu sabia que ele não tinha autoridade nenhuma sobre mim. Então, eu fui morar com ele, né? E a partir daí, eu comecei a experimentar muitas coisas, né? Começou primeiro por um relacionamento errado, né? Que aquela coisa da gente dar o nosso tudo por alguém que não está dando nada, né? E a gente vai insistindo. E foram 7 anos, né? Então, assim, caminhando na aliança foram 5 anos, né? Contando com a Dom Bosco. E aí depois foram 7 anos vivendo, né?
E primeiro foi a bebida, que entrou assim na minha vida. Comecei a beber muito, emagreci demais. Eu saía na sexta, voltava na segunda. Parecia que eu era uma refugiada. E aí eu queria viver tudo, experimentar de tudo, né? E aí quando eu vi, eu estava ficando com um, estava ficando com outro. E no meu primeiro relacionamento, eu fui tão machucada que depois desse, ninguém mais, sabe? Eu não me entregava mais ninguém, eu não tinha coração. Eu falava, não, é isso e pronto, tchau. E aí depois com isso também veio as drogas, né? Experimentei maconha, lança, farinha e fui rindo, porque eu pensava, cara, eu já tô na merda, desculpa a palavra, né? Eu já tô aqui, o que eu tô perdendo, né? E cada vez mais, né, me afundando. E nesses 7 anos, algumas vezes eu ia para um grupo de oração, para uma missa, né? E eu chegava, agradecia a Deus pela minha saúde, pelo meu trabalho, pela minha família e ia embora. Era só isso. Eu agradecia e saía, né? Eu não conseguia tomar alguma decisão, nunca. E aí chegava a quaresma, eu escolhia alguma coisa para tirar durante 40 dias e continuava a mesma vida, a mesma coisa. E aí, quando chegou um tempo, eu comecei a me sentir mal nos lugares que eu frequentava, né? Eu falava para as minhas amigas, aqui não é o meu lugar, né? E eu falava para elas, aqui também não é o lugar de vocês. Cara, eu não estou me sentindo bem aqui. E eu comecei a trocar os lugares, né? Então, primeiro eu comecei naqueles baile funk. Lá no interior tem muito em chácara, assim, escondido, né? Por causa da polícia. Então, eu ia muito em baile funk assim. Aí, depois eu falei, cara, não é isso daqui, não. Eu comecei em rave, balada eletrônica. Falei, cara, não é isso aqui também. Aí, eu comecei em balada sertaneja. Comecei a andar com pessoas mais velhas. E eu falei, cara... não é. E aí eu percebi que não era o lugar, né? Que eu não estava bem. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu fui morar sozinha. E aí foi a primeira vez que eu precisei olhar para dentro de mim, né? Porque o tempo todo eu me ocupava com amizades, né? Com bebida. E eu nunca parava e olhava para mim. Só que aí fechou meu emprego, fechou tudo. Eu tinha que ficar dentro de casa, não tinha o que fazer. E aonde eu trabalhava, eles indicaram psicólogos, né? Para falar com a gente. E eu falei com um rapaz, né, psicólogo. E, gente, quando eu rezo, né, na minha cabeça tem a voz de Jesus na minha cabeça. E quando ele começou a falar, era igualzinho a voz dele. E eu comecei a chorar, e ele não entendia porque eu estava chorando, e eu não conseguia nem falar direito. E eu falava, nossa, sua voz é a voz de Jesus. Ele ria, né? Aí ele falou, meu, como assim minha voz é de Jesus? Eu falei, quando eu rezo, é essa voz, né? E aí eu fui conversando com ele. E aí depois, com o tempo, eu fui entendendo que todas as minhas crises eu estava tendo ansiedade, né? Eu comecei a estudar sobre isso, entender o que eu estava passando. E aí, depois de 2020, eu fui sossegando, né? Parei um pouco de sair, falei assim, eu preciso ficar bem, né? Eu não estou me sentindo bem. Então, assim, eu tinha muitas crises, né? Muitas crises de choro. Às vezes eu estava ali com as minhas amigas bem, na hora de ir embora, eu ia embora chorando, né? E no começo do ano passado, um colega meu de escola, ele teve um acidente de moto, né? E ele faleceu. E aí, quando eu fui no enterro dele, né? E eu vi a esposa dele, ele casou em janeiro e morreu em abril. E assim, foi muito triste, porque eles tinham acabado de casar, novo, sabe? E eu via ela agradecendo a Deus por ter colocado ele na vida dela, por tudo que ele fazia por ela. E eu fiquei assim, sem acreditar, né? E eu fui embora, eu falei, nossa, eu preciso ter um rumo para a minha vida, né? Eu acho que eu vou fazer um intercâmbio, não sei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí um dia, depois de me relacionar com um rapaz, eu fui embora totalmente assim, vazia, né? E dentro do carro eu comecei a chorar. E eu falava para Deus que eu não estava mais me reconhecendo, né? Que eu não era daquele jeito, que eu não sabia o que fazer para me encontrar de volta, né? E eu comecei a questionar Deus, por que ele morreu? Por que uma pessoa que acabou de casar, que estava feliz, morreu? E por que não eu? Eu não tenho nada a perder, sabe? Eu não consigo voltar. Não consigo voltar para Deus, então não tenho nada. Moro sozinha, só conquistei coisas, totalmente vazia. Todo aniversário eu chorava, sabe? Porque eu não estava feliz. Então, assim, eu comecei a falar isso para Deus e chorava, né? E nesse dia, na minha casa, eu falei para Deus, eu falei assim, eu não vou mais me relacionar com ninguém. Eu falei, eu não quero mais transar com ninguém, a não ser que a pessoa seja especial. E aí eu fiquei quieta na minha. Fiquei quieta, falei, não, vou ficar quieta. Isso foi em maio. Nesse mesmo mês, né, me falaram que um amigo meu estava internado com Covid, né? E aí, para mim, foi um baque, porque eu conheci ele na comunidade, né? A gente dançava junto antes de eu vir para Dom Bosco. E ele era de Salto, né? O Ney.
E assim, a gente era muito amigo mesmo, né? E no ano passado a gente estava muito próximo. Então ele passou meu aniversário comigo, a gente ia para pagode e tudo. E eu lembro que em um pagode ele falou assim para mim: Dani, você lembra que a gente pregava nos Talitha Kum? Aí eu lembro, né? Nossa, Dani, a gente dançava. E ele é assim, ele fala desse jeito, né? Assim, contagiante. A gente dançava, né? Eu falei, dançava. Aí ele, nossa, será que a gente nunca mais vai fazer isso? Aí eu lembro que eu falei assim para ele: olha, talvez um dia a gente vai, né? Porque assim, a gente sente saudade, é nítido, né? Mas tudo tem o tempo certo, né? Sei lá, quando a gente estiver mais velho. Não vamos falar disso agora, né? Aqui no pagode, tomando cerveja. E aí, beleza. A gente conversava muito sobre isso, né? Em janeiro do ano passado, eu fui conhecer a Cidade da Misericórdia. Eu mandei uma foto para ele. Ele falou, nossa, eu estou precisando de Deus, estou precisando voltar, né? E a gente conversava muito sobre isso, essa dificuldade de voltar e tudo mais. E aí, quando ele estava internado, eu mandei mensagem para ele, para saber como que ele estava, né? Ele falou, olha, Dani, eu estou me recuperando, né? A saturação não está legal, mas logo eu estou melhorzão, né? Fica tranquila. Normal, né? Aí um dia eu postei uma foto, eu estava numa social, ele mandou mensagem, ele falou, nossa, que saudade de comer uma comida decente, né? E a gente conversou. E nessa conversa eu perguntei para ele, mas você está bem? E aí ele não respondeu, né? E depois disso, ele acabou pegando uma bactéria no hospital e ele faleceu no dia 10 de junho do ano passado. Ele estava com 28 anos, né? E, nossa, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei sem chão, né? Não conseguia nem trabalhar, fui dispensada, não conseguia não chorar, não conseguia me controlar, desesperada, né? Porque eu via nele a minha vontade de voltar para Deus, né? E aí eu percebi que, cara, não tinha amanhã. E aí quando eu fui no enterro dele, não teve velório nem nada por conta do Covid, né? A gente cantava Uma Vida Nova em Cristo no enterro dele, porque é a música que ele mais gostava de dançar. E aí a gente rezou o Terço da Misericórdia, porque foi o horário das 15h. E aí, quando eu voltei em casa, eu só chorava, né? Só chorava. E eu rezava pela alma dele, né? Um desespero, assim, muito grande. E depois, né? No dia depois, ele morreu no dia 10, no dia 11. Eu estava passando muito mal. E aí eu fui no médico e eu estava com Covid, né? Deu positivo. E aí eu fiquei 10 dias em casa, né? Sozinha. E assim, em luto, né? Muito triste por ele ter ido, por ser uma alegria, né? Por não ter dado tempo. E aí dentro de casa eu falei, cara, eu não tenho amanhã, né? Eu não tenho depois, não tenho envolver depois, não tenho mais tarde, né? E eu comecei a pensar, eu com Covid, como será que eu queria que fossem os meus últimos dias? Se essa fosse a minha última semana, se esse aqui fosse meu último mês, meu último ano, como que eu queria estar? E eu lembrei da época que eu participava da comunidade. Eu falei, cara, eu queria estar com Deus. E dentro do meu quarto, chorando, em luto, eu falei para Deus, eu quero voltar, né? E foi assim, muito libertador, foi muito sincero. Na mesma hora eu liguei o YouTube, o João Fernando estava fazendo uma missa no Ceará. E aí eu liguei para uma amiga minha da paróquia, falei para ela, quando que tem confissão na paróquia? Aí ela me passou o dia. E na mesma hora, foi em seguida, a Adriane mandou mensagem, falou assim, vai ter um congresso jovem no Botuquara, a gente está fazendo uma van, você quer ir, né? Aí eu falei assim, eu vou, né? Porque eu acabei de falar agora que, né, queria voltar, então, tinha acabado de falar mesmo. Falei, não, eu vou, né? E assim, o meu desejo era de voltar para Deus, né? Eu não me imaginava mais na comunidade, né? Mas sim, eu queria voltar para Deus. E aí foi passando as semanas, né? E aconteceram muitas coisas também nessa semana, né? Muitas coisas querendo mudar o foco. E chegou o dia do congresso. E assim, eu já vim na van nervosa, né? Porque fazia 6 anos que eu não pisava no Botuquara. E aí, quando eu cheguei aqui, né? Eu fui na Capela IES. Aí fui lembrando muita coisa. Subi lá no oratório, lembrei da Dom Bosco, né? E aí eu falei, cara do céu. Gente, na primeira pregação, eu brinco que eu falo que Jesus quase que não deixou nem eu sentar. Foi assim, foi muito rápido, né? O Rafinha começou a falar do pai, né? O pai que o viu de longe. E eu lembro que ele falava bem assim, o pai, ele ficou esperando, né? Precisou que o filho aparecesse lá atrás e ele já foi correndo. Não era muita coisa, ele precisava ver, né? E ele falava isso pra gente. Você não precisa fazer muita coisa. É aparecer lá atrás. Longe, mas aparece, né? E eles fizeram um momento de oração e aí eles perguntavam, né? Quem quer voltar?
E aí dentro do meu quarto, na minha casa, chorando aquele dia, eu falei, Deus, eu quero voltar. Mas aí no congresso, eu me ajoelhei aqui na frente, eu falei, Pai, eu voltei. E a partir dessa hora que eu falei, Pai, eu voltei, gente, eu já levantei assim, ó, outra pessoa. Mas eu estava muito feliz, sabe? Eu fui pro meu cantinho, onde eu estava sentada, e assim, radiante, né? E não bastava isso. Depois, em seguida, teve outro momento de oração. E aí o Kaique conduzindo, ele começou a gritar o meu nome para eu vir dançar com Jesus aqui em cima. E aí quando eu vi mais uma vez, a dança me puxava de volta. Jesus me chamava através desse dom. E assim, foi incrível, gente. E foi um ano, certinho agora, um ano, né, de congresso. E aconteceram muitas coisas nesse um ano, né, muitas coisas. E hoje eu percebo que quando eu estava no meu quarto chorando, quando eu estava rezando, né, pela alma do Ney, eu não senti o desespero ou o medo de ir para o inferno. Nossa, deixa eu voltar para Jesus, senão eu vou para o inferno. Não, eu senti que eu queria viver o céu agora. Eu queria viver o céu hoje. E eu não fazia noção de como seria isso. Mas a partir do momento que eu falei, eu quero, Jesus fez todo o resto, né? Jesus falou, então toma o cajado, toma a cidade de Itu, toma o ministério de dança, restaura esse lugar, restaura esse grupo. E tem sido incrível a experiência que a gente está vivendo como comunidade de aliança lá em Itu, né? A gente está se reerguendo mesmo, né? E tem coisa que eu sinto que Deus fala assim, não é você que faz, mas tinha que ser você. Então, cara, gente, eu tô radiante, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, porque eu sinto que Deus, ele não só me chamou de volta, né? Mas ele falou, filha, aqui nessa comunidade é o seu lugar. Obrigada, gente.